Por que você continua se destruindo? Não de forma dramática, não de um jeito que as pessoas percebam, mas aos poucos, em silêncio, dia após dia. Talvez ninguém nunca tenha usado esta palavra com você, destruir. Mas se você parar para observar com honestidade, vai perceber que existe algo em você que insiste em se abandonar. Não de uma vez, aos poucos, como quem vai desistindo sem fazer barulho. Você acorda cansado, mesmo quando dorme. Empurra seus limites mesmo quando sabe que não aguenta mais. Ignora sinais óbvios de esgotamento. Aceita menos do que merece. Permanece em lugares que te drenam. Se cobra além do que é humano. E depois se pergunta por que está vazio. Por que está exausto? Por que nada mais parece fazer sentido? Talvez você nem chame isso de autodestruição. Talvez chame de rotina, de responsabilidade, de maturidade. Mas existe uma linha muito fina entre seguir em frente e se violentar emocionalmente todos os dias. E quase ninguém ensina onde essa linha está. Você já parou para pensar quando começou a se tratar assim? Em que momento você aprendeu que precisava aguentar tudo? Que descansar era fraqueza? Que sentir demais era um problema? Que pedir ajuda era exagero? Que você sempre precisava dar conta? Talvez ninguém tenha te dito isso com palavras, mas a vida ensina. O ambiente ensina. As expectativas ensinam. E então você começa a se moldar, a se endurecer, a engolir coisas que doem, a normalizar o cansaço, a minimizar o próprio sofrimento. Afinal, sempre tem alguém pior, não é? Sempre tem um motivo para você não reclamar. E assim, aos poucos, você vai se afastando de si mesmo. O mais perverso da autodestruição silenciosa é que ela parece produtividade, parece força, parece resiliência. Por fora você funciona, cumpre horários, entrega resultados, mantém conversas, sorri quando necessário. Mas por dentro, algo vai se corroendo, algo vai ficando opaco, sem brilho, sem resposta emocional. Você continua insistindo em ambientes que não te acolhem, em relações que te diminuem, em padrões que te esgotam, e talvez diga a si mesmo que é só uma fase, que depois melhora, que mais para frente você cuida de si. Mas esse depois nunca chega, porque sempre existe algo mais urgente, sempre existe algo mais importante do que você. Por que você continua se destruindo? Talvez porque parar te obrigaria a sentir coisas que você vem evitando há muito tempo. O vazio, a frustração, a tristeza acumulada, o luto pelo que você achou que seria e não foi. Continuar ocupado dói menos do que encarar o silêncio, e o silêncio assusta. Então você se mantém em movimento, mesmo sem direção, mesmo sem propósito, mesmo sem vontade. Porque parar parece perigoso demais. Parece que tudo desmoronaria se você desacelerasse. E talvez desmoronasse mesmo. Mas não é isso que já está acontecendo, só que devagar? Existe um tipo de autodestruição que não envolve excessos visíveis. Ela vive na negligência, em não se ouvir, em não se respeitar, em não se permitir descansar, em se comparar constantemente, em viver sob cobrança permanente, em achar que nunca é suficiente. Você se cobra como se fosse uma máquina, como se não tivesse limites, como se não tivesse direito ao erro. E quando falha, porque todo ser humano falha, você se pune internamente, com pensamentos duros, com desprezo por si mesmo, com culpa. Talvez você continue se destruindo porque aprendeu que amor vem depois do desempenho, que só merece descanso quem produz, que só merece cuidado quem prova valor. E assim, você tenta provar o tempo todo, para os outros, para o mundo, para alguém que talvez nem esteja mais ali. E enquanto isso, você se abandona. Você já percebeu como é fácil ter empatia pelos outros e quase nenhuma por si mesmo? Como você entende o cansaço alheio, mas ignora o seu? Como você aconselha a gentileza, mas se trata com brutalidade? Isso também é uma forma de destruição, uma forma muito comum e muito invisível. Talvez você esteja tentando se punir por algo que nem sabe exatamente o que é. Uma sensação difusa de não ser suficiente,
de estar sempre em dívida, de precisar compensar algo. Então você aceita mais peso do que pode carregar, como se isso, de alguma forma, te tornasse digno. Mas o corpo sente, a mente sente, mesmo quando você finge que não, mesmo quando você racionaliza, mesmo quando você diz que está tudo bem. O desgaste aparece, na falta de entusiasmo, na apatia, na irritação constante, na sensação de que viver virou apenas aguentar. E então surge aquela pergunta silenciosa que você evita encarar. Até quando? Até quando você vai se tratar como algo descartável? Até quando vai se colocar sempre por último? Até quando vai chamar sobrevivência de vida? Você pode não estar se destruindo porque quer. Pode estar se destruindo porque nunca aprendeu outra forma de existir. Porque ninguém te ensinou a se preservar. Porque você cresceu acreditando que ser forte era não precisar de nada, nem de descanso, nem de cuidado, nem de pausa. Mas força não é se quebrar todos os dias e continuar andando. Força é perceber que algo está errado e ter coragem de mudar a forma como você vive consigo mesmo. E isso assusta, porque exige rever escolhas, rever padrões, rever quem você tem sido para si. Talvez você continue se destruindo porque mudar implicaria decepcionar alguém, ou abrir mão de uma identidade que você construiu com muito esforço. A identidade de quem aguenta tudo, de quem não falha, de quem não reclama. Mas manter essa imagem custa caro. Custa você. Não existe medalha por se destruir em silêncio. Não existe reconhecimento por se abandonar. O mundo não para agradecer quem se sacrifica demais. Ele apenas se acostuma. Se você sente que algo em você está se desgastando, não ignore. Isso não é fraqueza, é um sinal, um pedido interno de mudança, um limite sendo ultrapassado vezes demais. Talvez a pergunta não seja apenas por que você continua se destruindo, mas o que você ganha mantendo isso, o que você evita enfrentar, o que você teme perder se parar. Você não precisa resolver tudo agora, não precisa virar outra pessoa, mas talvez precise ao menos parar de se tratar como alguém que não importa, como alguém que pode ser sempre adiado. Se você chegou até aqui ouvindo isso, talvez uma parte de você já saiba que continuar assim não é sustentável, que algo precisa mudar, nem que seja aos poucos, nem que seja só um pouco mais de respeito consigo mesmo. Autodestruição nem sempre é explosão, às vezes é desgaste. E desgaste contínuo também destrói. A pergunta fica, sem resposta imediata, mas necessária. Por que você continua se destruindo? E mais importante ainda, até quando?